Eu queria enfatizar, né, nessa minha gravação, né, hoje é dia 29 de março, né, de 2021, que como eu tenho, né, destacado, né, esse meu canal, né, Carlos Thompson, né, do YouTube, ele é voltado para a parte de ciência e tecnologia. Certo? Aqui não entra partido político de um lado, de outro, tá? Eu faço questão, né, de deixar o meu canal, né, livre desses comentários, da polêmica. Tá? Todos os vídeos que eu faço, tá? Eu narro sobre fatos. Né? E fatos, né, que eu vivi, né, e tenho vivido. Né? Eu, com 78 anos de idade, né, mais de meio século, né, lidando com ensino, pesquisa, orientação de tese, né, entendeu? Então eu tenho, né, que colocar a minha experiência, né, não me julgando, né, eu não me julgo o dono da verdade, não se trata disso. Tá? Apenas eu narro a minha experiência, né, que eu passo para vocês, né, uns concordam, outros discordam, tá? Que é natural isso aí do ser humano. Tá? É a minha experiência. Bom, o que eu tenho visto, né, no jornalismo, né, entre pessoas, né, entre políticos, né, falam sempre a palavra ciência. Né? E eu vou dizer para vocês, né, isso me causa assim, né, não é desconforto, entendeu? Uma perplexidade. Né? Como é que pessoas, né, ignorantes, né, falam sobre ciência sem ter noção do que seja ciência. Noção. Quando eu falo ignorante, né, é no sentido estricto. Né? Por exemplo, eu sou ignorante em medicina, né? Eu sou ignorante em direito. Né? Mas essa área, né, da engenharia, da minha área, né, eu tenho conhecimento, né, e tenho experiência para falar. Né? Então, a palavra ignorante não é, depreciando o ser humano, nada disso. Tá? Eu vou contar uma história. Né? Quando eu tinha 10, 11, 12 anos, a minha mãe contava, né, que é o seguinte: o pintor, né, Picasso, morava em Paris, né, e ele estava pintando um quadro, né, e ele se deparou, né, com a pintura de um sapato. Aí ele lembrou, né, que havia na rua, né, onde ele residia, né, um sapateiro. E ele pensou, não existe pessoa, né, melhor, né, que entenda de sapato do que o sapateiro. Ele desceu as escadas, né, de sua residência, foi até o sapateiro, ele, evidentemente, uma pessoa de nome, né, na rua, né, era um orgulho, né, ter o Picasso morando na mesma rua do sapateiro. Ele pediu o sapateiro para ir até a residência dele, porque ele precisava falar com ele. Né? O sapateiro o acompanhou. Quando chegou, né, em frente ao quadro, né, que ele estava pintando, ele falou: olha, é o seguinte, eu estou aqui prestes a pintar o sapato e eu gostaria de ouvir a sua opinião, né, sobre esse sapato que eu estou pintando. O sapateiro ficou, né, lisonjeado. Não, o senhor pode deixar, né? Aí o sapateiro começou: olha, esse cadastro aqui tá bom, mas, né, esse salto aqui não está proporcional mais. Começou a dar opinião sobre o cadastro, né, sobre o sapato, né, a cor, tudo. Ele entendia tudo de sapato. Até que a empolgação dele foi tanta que ele começou, né, a falar sobre as montanhas, né, na pintura dele, né? Olha essa montanha aqui, né, essa palmeira aqui. Aí o Picasso virou para ele e disse: olha, não vamos além dos sapatos. Né? Isso aí, né, serve, né,
para muitas pessoas, né? Que elas extrapolam, né? E estão indo além dos sapatos. Né? Por exemplo, sem entrar no mérito de partido político, eu não quero comentar, embora eu tenha minhas preferências, mas eu nunca vou colocar aqui, não vou, nesse canal não, tá? Que é o seguinte, né? O que o político, ele geralmente, né, antes das eleições, até mesmo, né, nos mandatos, né, o que eles falam, né? Até eu gravei isso aí no o que, porquê e como, né? Eles falam, né, a necessidade do povo, né? Por quê, né? É o quê, por quê, certo? Aí quando eles são eleitos, e muitos reeleitos, iludindo, né, a população com promessas, né? Quando ele é eleito, ele vê que ele não pode cumpri-las. Né? Por quê? Porque ele não sabia, né? Ou ele sabia, não queria dizer, né? Como estavam as finanças, para ele exatamente concretizar o que ele prometeu. Aí começam as desculpas, começa a colocar a culpa em outros, né? Então é assim que se faz. Né? Agora, o que acontece? A ciência, tá? É exatamente a ação do homem tentando explicar o meio que o cerca. Quando eu falo tentando explicar, porque ainda não tem a solução. Né? Então, fazer ciência, né, é exatamente buscar o desconhecido, né, para, muitas vezes, esse desconhecimento, né, que o conhecimento adquirido, né, eles vão para a área tecnológica, certo? A parte econômica, né? E outra vai para a parte chamada, né, ciência básica. Por isso que existe a ciência tecnológica aplicada e a ciência básica. Muitos cientistas, né, preferem ir para a ciência básica, né, no caso, e há outros para a ciência aplicada. Eles geralmente interessam as empresas. Né? Então, essa é a base. Tá? Então, quem fala em ciência, né, isso aqui é ciência, né, está, e geralmente pessoas que não conhecem, nem os médicos, repara, eu faço sempre analogia, né? Eu fiz escola técnica, engenharia, fiz o mestrado, mas não tenho diploma, né? Todo mundo já sabe, já coloquei na internet o porquê, né? E tenho o PhD. Né? Fora isso, né, eu tenho várias teses, né, de mestrado, doutorado, tá, orientadas. Né? Então, o que acontece? O que é o engenheiro? Né? O engenheiro, né, ele, do conhecimento, né, passado, né, do passado para os engenheiros, conhecimento científico, eles aplicam. Né? O técnico, né, é de uma classe, né, antes da engenharia. Eu sei porque eu fiz escola técnica. Né? É o faz, né? O técnico é o fazer. Né? O engenheiro, ele projeta. Né? E o PhD, né, para ele ter o diploma de PhD, pelo menos, né, nas engenharias, né, ele tem que produzir um trabalho original. Tá? Então você fala em ciência, né, geralmente, né? Repara, eles pegam o microfone logo, né, e começam a falar, né, tô falando, né, as autoridades, né, eles tomam a frente e isso aqui é ciência, vamos fazer ciência. Né, e eu, comparando o médico eu comparo ao engenheiro. Né, é importantíssimo o médico, o enfermeiro, estou fazendo analogia, o técnico, né, o enfermeiro, estou fazendo analogia, o médico, o engenheiro, né, e o cientista, né, na área de engenharia e na área médica. Né. Então, é importante saber isso aí. Né. Por exemplo, o engenheiro ele não está atento, né, à fronteira do conhecimento, ele não está atento. Né. Mesma coisa o médico. Né. Eles são fundamentais, são importantíssimos, né? Médicos excelentes, né? Mas eles não estão voltados para a pesquisa, como geralmente acontece nas universidades.
olha só. Eu vou desenhar para vocês, tá, o que acontece, tá, no meio científico. Nós temos no meio científico, né, os chamados journals. Journals são revistas especializadas, né? E tem o ranking, né? Tem o posto, né, das revistas mais importantes nas respectivas áreas. Por exemplo, eu tenho orgulho, né, da minha tese de PhD está publicada num dos melhores journals que tem na área de mecânica dos fluidos, né? É o chamado Journal of Fluid Mechanics, volume 100 de 1982. Está lá, né? Meu nome lá, toda a minha tese lá, tá? Então, é um orgulho. Ela foi avaliada por uma comissão, né, que entende do assunto, de cientistas, né, que escolhem essas revistas, escolhem as publicações para essas revistas. E os cientistas se comunicam, né, por meio dessas revistas, né? Por isso que não existe trabalho original, não existe isso, tá? Então, os laboratórios, repara, até esse exemplo do Covid, né, mais de 130 laboratórios estão pesquisando, tá? Quem é que pesquisa? São os cientistas, que têm aquela base, né, para poder estudar. Por isso, né, que as vacinas, né, elas são produzidas num tempo recorde. Por quê? Aquele conhecimento científico, né, ele é voltado para o desconhecido, né, que isso aí é ciência, né, e começa a produzir. Notem o seguinte, os verdadeiros cientistas, vocês não conhecem, ninguém conhece, tá? Mas entre eles se conhece. Por meio de quê? Por meio dessas revistas especializadas, tá? Então, é muito importante. Eles não pegam o microfone e vêm à frente. Já político, não, certo? Político toma a frente, né, e começa a dizer que é ciência e tal, e tal. E não é ciência. Ele não conhece, ele não sabe. Como é que ele vai falar em ciência? Ele não sabe, né? Então, são resultados preliminares. Tanto é verdade, exemplo do Covid, que no início, né, falava-se algo, né? Depois foi mudando. Por que foi mudando? Exatamente pela aquisição de conhecimentos científicos dos cientistas, né, trabalhando em ciência, né? O médico não trabalha. Eu fico assim, né, perplexo quando fala na Anvisa, né? Não estou menosprezando a Anvisa. São excelentes médicos, tá? Mas que eles não estão voltados para a fronteira do conhecimento. Não estão. É impossível. É impossível. Tá? Já, por exemplo, nós vemos universidades brasileiras, né, preocupadas, né, com o Covid, o próprio Instituto, né, Fiocruz, o Butantan, existem cientistas ali dentro. Só que não se iludam, né? A vacina brasileira, isso não existe, não existe, né? Não existe vacina brasileira. Aí veio o político, não, a vacina não é totalmente... Eu vi hoje, dia 29, né? Eu vi hoje um político pegando... Não é bem assim. Parte dessa pesquisa, né, ela é proveniente dos Estados Unidos, né? O que é normal, tá? Não existe originalidade, gente. Não existe, tá? Vamos parar com isso. Mesmo porque a comunicação entre laboratórios, entre cientistas, ela é muito grande, a colaboração, né? Não existe. Coitado, a lei de Newton, né, que foi lá na 1800, lá, não tenho o número exato agora aqui, né, ela é usada, ela é compartilhada até hoje, as leis físicas, né? É a mesma coisa, a ciência ela é compartilhada, tá? Só existe uma ciência, né, que ela é reservada, né? Por exemplo, a parte nuclear, ela é reservada, né, para evitar e tal, a proliferação. Mas o resto da ciência, ela é distribuída, né, pelos journals, né? E é um orgulho do cientista, né, ter o nome dele, né, selecionado com um trabalho científico numa determinada revista, faz parte do currículo dele, tá? Então, vamos parar com esse negócio, tá, de
qualquer um pega o microfone, jornalista, jornalista, gente, que fala errado na televisão, tá? Eu vejo, e televisão de ponta, hein? Certo? Eles não combinam o plural, podem reparar aí, tá? Ministro falando subsídio, né, em vez de subsídio, né, é um absurdo, tá? Falando sobre ciência. Não, agora nós estamos fazendo ciência, entendeu? Olha a petulância, é petulância mesmo. Eu, como cientista, eu digo, é petulância. Se meter, falar de uma área, tá, que eles não conhecem, tá? Aí o que acontece? Estou falando todos. Aqui não tem partido A, partido B, partido C, tá? Todos ficam falando bobagens, tá? Agora, é inegável que o médico, não o cientista, tá? Pela experiência dele, ele pode dizer se certo procedimento é válido ou não pela experiência dele. Como engenheiro, né? Eu falo a analogia do médico ao engenheiro. Como engenheiro, ele tem a experiência dele. Tá? Então ele pode dizer que isso ou aquilo tem acontecido na área dele. Né? Tudo bem. Tá? E ele vai receitar ou não, tá? Dependendo isso é uma coisa. Tá? A outra é ser ciência. Tá? Vamos parar. Ciência, só quem pode falar sobre ciência é cientista, tá? Que estudou muito uma determinada área específica. Tá? Então eu vou minimizar aqui e explicar para vocês entenderem mais ainda o que eu estou dizendo. Tá? Eu vou minimizar a minha imagem aqui. Tá? Aqui está a minha tela. Né? Eu vou dizer para vocês entenderem bem o que acontece em ciência de uma forma geral, não é só do Covid, não. Tá? Aqui eu tenho a minha cor, né? Olha só. Aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó. Eu chamo de fronteira do conhecimento. Qualquer área. Desse lado aqui, ó, tem uma interrogação. Os cientistas, verdadeiros cientistas, de uma determinada, estão aqui, ó. Nessa fronteira aqui. Tá? Eles sempre tentam buscar o desconhecido. Aí ele começa a fazer ciência. Tá? Os engenheiros e tal estão aqui, ó. Né? Eles usam exatamente o resultado científico, né, para fazer seus projetos. Aqui estão os engenheiros, né? Né? Pode estar os médicos, né? Tá? Estão todos aqui. Né? Eles utilizam o que os cientistas descobriram. Tá? Em laboratório, experimentalmente. Agora, entre eles, olha que interessante. Tá? Olha que interessante. Ó. Eu tenho um determinado laboratório aqui. Ó, né? Tem outro laboratório aqui, outro aqui. O que eles fazem? Eles se comunicam, gente. Não interessa o país, eu estou dizendo de uma forma geral, eles se comunicam. Por meio de quê? Né? Por meio dos journals, né? Que são as revistas. Então, quando um ignorante, né, eu chamo ele de ignorante, no sentido de ignorar, tá? Quando ele está aqui, tá? Jornalista está aqui, ó. Jornalista não entende nada de medicina, de engenharia, não é para entender, não estou depreciando jornalista, não, tá? Ele começa a falar nessa palavra, né? Essa palavra ciência, né? Aqui, ó. Ela está aqui, ó, a ciência está aqui, ó. Eles não chegam nem perto, já estão falando em ciência aqui, ó, né? Já estão falando em ciência, né? Aí começa a falar bobagem. Por quê? Esse pessoal aqui, ó, eles vão descobrindo as coisas, quer dizer, eles vão entrando por aqui, ó, qualquer área, tá? E os políticos encostam neles, né? Tá? Aí, só que aqui não tem nada definitivo ainda, gente. Eles estão buscando na fronteira do conhecimento, estão buscando, tá vendo a interrogação aqui? Né? Por meio de quê? Laboratórios, né? Troca de conhecimento, né? Aí vem um político e diz, não, porque a vacina vai ser brasileira. Mentira, não existe vacina brasileira, não existe vacina americana.
Tá? É uma troca de conhecimento entre eles. Tá? Então eu estou colocando ênfase e desenhando aqui, né, para a pessoa entender. Pô, né? Médico e engenheiro estão aqui, estão aplicando. Eu não conheço o pessoal da Anvisa, mas certamente os médicos estão aqui, ó, estão aqui. Certo? Né? Então, pegando os conhecimentos, né, são pessoas, atenção, né, qualificadas, eu não estou desqualificando ninguém, tá? Mas não quero também, né, que as pessoas vão para uma área, tá, que eles dizem, aqui onde saem, né, os PhDs no exterior, né, e no Brasil os doctors, né, aqui, no Brasil os doctors. Tá? É daqui que sai, ó. Por exemplo, algumas universidades brasileiras, é importante, já estão se preocupando, né, com os péssimos trabalhos científicos, né, de estudantes de doutorado no Brasil. Muitas universidades falam o seguinte, eu só vou dar o diploma, né, de doctor, de doutor, se o teu trabalho for aceito por revistas especializadas. Senão você não tem o título de doutor. Que é exatamente a ideia do título de doutor, é você produzir algo, né, novo para a comunidade o quê? Científica. Tá? Então, eu vou parar por aqui, né? Esse desenho todo rabiscado, mas exatamente isso aí. Tá? Pessoal daqui, ó, dessa retaguarda aqui, tá vendo? Jornalista, político, então, meu amigo, tá aqui. Vamos parar de falar na palavra ciência. Para com isso, que é muito feio, né? É muito feio. É feio, fica feio para a pessoa. Vou dar um exemplo que aconteceu na Inglaterra, né? Para não pensar que é só Brasil. Né? Logo quando surgiu o Covid, né? O que o Boris Johnson deve ter ouvido de algum médico inglês, né? E disse claramente, né? Como é que é? É o rebanho, né? A ideia que passaram para ele em março, né, de 2020 foi que todo mundo saísse para a rua. Todo mundo saísse para a rua. Por quê? Quando pegasse o Covid, né, ia ter a imunidade de rebanho. Né? Todos iam ser imunes. Alguns iam morrer, mas a maioria ia ser imune. Hoje em dia é completamente diferente. Tá? Quem diz que é completamente diferente? Esse pessoal azul aqui, ó. Eles é que estão com controle, tá? De explicar o quê. E eles entram, né? Entre eles entram em contradição. Você não vê microfone azul aqui, ó. Você não vê microfone azul. Quando fala azul, né, é o pessoal de ponta. Você não vê. Quem vê é o seguinte, ó, essa parte aqui, que não entende nada de ciência, né? Pega as informações que ainda não estão concretizadas e começa a falar besteira. Começa a falar besteira. Tá? Então, eu quero terminar isso aí. É um relato, né, de experiência científica que eu tive. Né? Então, é essa a ideia aí. Tá?